Afinal, o que é o oculto? Algo que não se deixa ver, que é secreto e que, por isso mesmo, suscita sempre a nossa curiosidade. Mas será que o que é oculto é culto? Uma rosa e uma cruz, o símbolo da Ordem dos Rosa Cruz, que tinham afinal como missão estar mais próximo dos ensinamentos de Jesus Cristo para espalharem e conseguirem transformar a humanidade e prepará-la para a época que há de vir, ou seja, a Era do Espírito Santo. Mas afinal, João, em pleno século XVII, como é que foi possível pôr isto em prática? Tentaram muito, seguiram um caminho reto e coerente, e esta ordem tem um misticismo à sua volta bastante elevado. Não tanto pela sua fundação, pela sua ação histórica, mas muito mais pela grande carga lendária e até mítica que o povo lhe deu. Mas, de facto, ela continua a preparar, ainda hoje, nas sociedades modernas, esta nova era, a vinda da Era do Espírito Santo. De pé e de braços abertos, representaremos a cruz, sendo que a sua trava horizontal é o nosso ego, dual e terreno, dos desejos e das paixões. Enquanto que a trave frontal é a nossa consciência que se esforça por chegar à iluminação, ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão. A rosa representa o nosso crescimento e, na medida do seu desabrochar, significa a nossa evolução. A rosa possui as qualidades que a alma e o corpo lhe proporcionam. Só através da cruz, a rosa poderá desabrochar. A rosa através da cruz, a cruz através da rosa. Estávamos no início do século XVII e, em segredo, um grupo de monges reúne-se nas montanhas do Tirol e decidem formar uma ordem de estatuto único, seguindo o cristianismo como Jesus tinha ensinado. Versados em ciência e com muita sabedoria, poucos viriam a ser dignos de entrar na ordem. Essa prudência iria preservar a pureza sábia destes cristãos. À nova ordem chamaram-lhe Rosa Cruz. O fundador desta ordem era um jovem monge albigense, proveniente de uma casa nobre, os Germelshausen, e que se dedicou profundamente ao estudo da ciência, do latim e do grego. E aos 15 anos já tinha reunido à sua volta um grupo de monges que pactuavam com as suas ideias e aí decidiram partir rumo à Terra Santa. Chegado a Damasco, na Síria, encontrou um centro de iniciação e aí ficou. E passados alguns anos, quando já tinha adquirido a sua graduação e o conhecimento que pretendia, partiu para o Egito e viajou por todo o norte da África, onde recebeu uma iniciação Máurea, Mória ou Maris. Volta a Portugal, volta ao norte da Europa, juntamente com 9 iniciados de grande quilate, que em breve se tornariam 12, assumiu o nome de Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz ou Cristão Rosa Cruz, Cristiano Rosa Cruz. Fundou a Ordem da Rosa Cruz, dos invisíveis porque encobertos aos olhares profanos. Eram iluminados, eram seres de evolução superior, adeptos reais. E realmente tiveram uma influência tremenda na evolução da sociedade do seu tempo. Christian Rosenkreuz funda assim a Ordem de Rosa Cruz, numa altura em que a Europa do século XVII se encontrava numa profunda crise política, social e religiosa. E não é também por acaso que se lançam 3 manifestos Rosa Cruz.
Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, os 3 manifestos com referências à Cabala, à alquimia, ao cristianismo. Tornam pública a existência dos Rosa Cruz, reclamam uma reforma universal. Os Rosa Cruz do começo do século XVII queriam a transformação da sociedade, transmutação, baseado nesse cristianismo puro das origens, mas com um imaginário alquímico, de que é claramente testemunha o terceiro livro dos Rosa Cruz, 1616, As Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz. Surgiram para a Europa uma série de panfletos em que eram divulgados uma série de princípios, uma série de personagens que de alguma forma se assumiam enquanto Rosa Cruzes. E na Praça de Paris, na Praça da Concórdia, apareceram uns cartazes a dizer: nós, os irmãos da Rosa Cruz, vos convidamos para vires assistir às nossas assembleias de sábios. Mas onde é que... E então vinha a assinatura, era a Rosa e a Cruz. E toda a gente perguntou: mas então onde é que é o Colégio dos Sábios, etc. Eles lá teriam os seus métodos de contato. Já foi a segunda vaga Rosa Cruz. Embora tenha a sua origem histórica no século XVII, para muitos a Ordem de Rosa Cruz tem as suas raízes no Antigo Egito, no tempo do faraó Akhenaton. Havia nessa altura as escolas de mistérios que estudavam o universo, a natureza, o homem, dando origem àquilo que chamamos a gnose, esse conhecimento secreto que ainda envolve hoje a Ordem dos Rosa Cruz. O rosacrucianismo sempre foi muito identificado, enfim, com uma espécie de filosofia misteriosa e que, efetivamente, os assuntos que estudava, eram assuntos na área da espiritualidade e que, de alguma forma, foram encostados desde essa altura para aquilo a que se chama, enfim, um certo esoterismo. Chegar ao cristianismo puro das origens nesta vida ou para os Rosa Cruz, noutras vidas, é fazer o ponto de encontro entre os vários tipos de conhecimento. Rosa Cruz e Rosa Cruciano. Rosa Cruz é aquele que se identificou a Cristo. O Rosa Cruciano é aquele que procura identificar-se a Cristo, por muito evoluído que seja. A própria figura de Deus, seja lá o que seja, é considerado como uma espécie, vamos fazer daqui uma analogia, como uma espécie de uma bolacha. E de alguma forma a ciência vai dando dentadas nessa bolacha. E portanto, quando a bolacha tiver toda ela comida, não é? Significa que de alguma forma já não existe espaço para Deus. Não é bem essa, digamos, a percepção que a Rosa Cruz tem. O que nós entendemos é que na altura em que a bolacha estiver toda comida, provavelmente chegamos a Ele. Provavelmente compreendemos, digamos, a essência do universo e, de alguma forma, aquilo que é a epistemologia se encontra com aquilo que é a gnose. 2 termos gregos para designar exatamente o conhecimento. Ainda oculta, fornece a quem os procura uma visão da natureza, do universo físico e do domínio espiritual. Interessa-nos muito mais perceber as leis da natureza, as leis de funcionamento do universo, que são leis que para nós são leis divinas, que foram postas em ação algures, sabe-se lá quando, e portanto é muito mais importante perceber as leis que regem o universo do que propriamente discutir se Deus existe ou se Deus não existe. E daí a importância, a imensa importância que a Ordem dá às questões de natureza científica. A rosa combinada com a cruz é o cadinho para as nossas experiências e simboliza o homem em processo de evolução, em processo alquímico de transformação, até que chega aos ideais espirituais mais elevados. Para além do espírito, também os Rosa Cruz achavam que era necessário tratar do corpo, porque só no equilíbrio entre o espírito e o corpo é que a humanidade poderia construir um futuro melhor. Por isso, a medicina foi uma das ciências que, ao longo da sua existência, os Rosa Cruz mais praticaram. A
A medicina foi exercida de forma gratuita e a itinerância dos Rosa Cruz deixou a marca do respeito por todas as religiões, escrita até hoje na sua máxima. A mais alta tolerância na mais restrita independência. É já no século XX, no ano de 1909, que Max Heindel, um importante membro da Sociedade Teosófica Norte-Americana, começa a fazer umas conferências sobre o rosacrucianismo e funda a Fraternidade Rosa Cruz. E aí rompe com os princípios cristalizados da Ordem, abrindo as suas portas a todos os membros que quisessem sinceramente receber os seus ensinamentos. Portugal prepara a chegada de uma outra ordem, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que em 1950 e 60 conhece a clandestinidade. Sabemos que, por exemplo, antes da Revolução dos Cravos em Portugal, tínhamos alguns Rosa Cruzes em Portugal, mas que estavam inscritos na Grande Loja, recebiam os ensinamentos em espanhol. Portugal só aderiu a um capítulo Rosa Cruz no ano de 1979. E no pronúncio dessa adesão acontece uma cerimónia ritualística no Salão dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, com uma conferência proferida pela Grã-Mestre da Ordem de Rosa Cruz do Brasil, intitulada A Nova Ética. Não sendo a ética estática e caracterizando-se pelo movimento, tornava-se necessário que o acompanhássemos, deixando de lado velhas concepções como a de um Deus personalizado, violando ele próprio constantemente as leis por si criadas. A nossa filosofia em relação a esta entidade criadora, a que muita gente chama Deus ou chama o que for, nós entendemos que essa entidade não é propriamente uma entidade exterior ao ser humano. Entendemos nós que para chegar até essa entidade criadora, essa força que nos anima, nós não temos que ir muito longe, bastará para tanto que nós consigamos ir dentro de nós mesmos. O trabalho Rosa Cruz pretende salvar aquilo que as religiões manifestam de mais positivo, preparando as bases de concepções futuras e tendo como suporte não somente a lógica da filosofia, mas também a lógica prática. Esse processo de interiorização é feito nas nossas práticas através de meditações que fazemos e que tentamos, de alguma forma, pôr, digamos, a nossa mente, o nosso corpo a vibrar, digamos, com essas forças positivas, essa centelha que nós entendemos existir dentro de nós. Hoje, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz está em Lisboa, Porto e Sintra. A Ordem, do ponto de vista organizativo, ela é uma instituição místico-filosófica de cariz internacional. Estamos espalhados pelo mundo. Dividimos por grandes lojas em que cada uma delas se dirige a um idioma específico. Nós fazemos parte da grande loja de língua portuguesa, que tem sede no Brasil, em Curitiba. Percebe-se porquê. O Brasil são 220 milhões e, portanto, naturalmente é aí que se concentra exatamente, enfim, grande parte das tarefas, enfim, e do trabalho Rosa Cruz. Eu estava concretamente na Praça do Rossio e vi um outro local no Arieiro com as luzes apagadas. E assim, bom, isto não está a funcionar bem, deve ser do estágio, vou pedir a um colega meu para me indicar um médico, que isso não está a funcionar bem. Este facto curioso levou-me a contactar um colega de matemática também, que me disse, está bem, amanhã trago-te a direção do médico para ti. Qual não é o meu espanto que me entrega a direção da Ordem Rosa Cruz. Achei muito curioso, achei insólito e disse, ok, por que não? Vou ver o que isto é. Há aqui um princípio que é um princípio básico. Os ensinamentos são recebidos em casa. A pessoa, ao se inscrever, passa a receber a partir daí, em casa, uma série de folhetos com toda a filosofia Rosa Cruz. Estive muito tempo sem sequer ter a curiosidade de conhecer as instalações, porque estava tão fascinada com os fascículos que ia recebendo, que não me interessava grande contacto com outros membros. São assuntos como a telepatia, são assuntos como a vibraturgia, são assuntos como enfim, filosofia, história das religiões, enfim, questões de natureza científica.
questões da saúde. Um dia vou lá e encontro e fico maravilhada com um quadro de uma pintora muito conhecida nossa, Margarida Cepeda. E disse, bem, aqui há arte, aqui há beleza. Então quero mesmo conhecer a loja Rosa Cruz. Cada um destes graus, do 1º ao 12º, tem uma iniciação específica que é feita num templo, em que há uma equipa ritualística, iniciática, digamos, que faz essas iniciações, e cada iniciação mais não é do que a dramatização, digamos, uma dramatização dos assuntos que são estudados no respectivo grau, no grau a que a pessoa está a ser, digamos, iniciada. Quem se inicia é o membro ele próprio, através daquele ponto de contacto que ele faz com o seu eu mais interior, o seu eu místico. Portanto, mestres por fora não os há. Há personagens que simbolicamente representam papéis para que se criem as condições necessárias para o próprio ser fazer o seu casamento alquímico com a sua própria alma. De facto, nós fazemos meditação e procuramos entrar dentro da essência da vida, daquilo que realmente é. Ou seja, não sei explicar de outra maneira, mas que de facto, ao entrarmos em meditação, nós vamos à procura da energia que nos habita e que habita tudo. Muito difundida em países como Portugal e o Brasil, é hoje possível a qualquer pessoa frequentar os ensinamentos da antiga e mística Ordem de Rosa Cruz. Entendemos nós que quando o discípulo está preparado, bate à porta. E, portanto, não fazemos qualquer seleção da entrada. Não exige rigorosamente nada. As pessoas são de todas as áreas profissionais, de todas as áreas religiosas. É absolutamente universal neste sentido. Toda e qualquer pessoa que tenha, que busque algo mais e que se identifique com o caminhar na Ordem Rosa Cruz, porque eu aceito perfeitamente que haja vários percursos para a pessoa entrar em contacto consigo própria. Portanto, não é só a Ordem Rosa Cruz. Portanto, mas qualquer pessoa que se identifique e que queira, pois tem completamente os portais abertos. Aberta a todos, a antiga e mística Ordem de Rosa Cruz cultiva o respeito entre os homens e por todas as formas de vida. Nós entendemos que a Terra é a nossa casa-mãe e daí, inclusivamente, o grande peso que tem sido dado, digamos, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que têm vindo a ser desenvolvidos pelas próprias Nações Unidas. Entendemos que a Terra é esta nossa casa comum, é ela que comum de todos os seres vivos, independentemente sejam seres humanos, animais, sejam vegetais, enfim, tudo isso, e, portanto, em que de alguma forma nós temos que conviver uns com os outros e que temos que preservar, digamos, a natureza e o planeta em que todos vivemos. A fraternidade, a relação entre os seres, todos os seres da criação, mas entre os seres humanos, é uma mais-valia, é mesmo uma mais-valia. A Ordem Rosa Cruz, de facto, e eu vi isso depois, constatei isso no progresso na Ordem, ela insere-nos na vida de uma forma diferente. Ela leva-nos a sermos felizes mesmo com a dor e o sofrimento, porque percebemos que são obstáculos absolutamente necessários para fazermos a obra que nos compete. Compreendi que nós não somos sistemas isolados, nós não somos seres isolados na humanidade. Nós somos os outros, nós somos espelhos uns dos outros. Para quê? Para uma melhoria da nossa viagem aqui, para uma boa relação, para uma afetividade. Portanto, isso permitiu-me perceber de uma forma muito consciente que quando qualquer ser humano sofre, eu estou nesse tecido. E se eu posso melhorar esse tecido, eu estou lá. Logo, uma via para fazer isso é o voluntariado. SOS Voz Amiga, boa tarde. Em que posso ajudar? A pessoa que estava em sofrimento, porque partilhou, porque transferiu, diminuiu o seu grau de sofrimento. E
não foi doutrinada, foi ela própria que fez esse caminho. Ela só pediu ajuda. E estava ali um ser humano para estar com ela. Presentemente, eu estou a dar aulas como voluntária em universidades séniores a partir da minha visão filosófica, entre aspas, da vida, que realmente leva-me a reflexões constantes, em que eu reformulo todos os pensamentos que vou tendo, onde, de facto, o ponto de interrogação está constante, porque nunca chego ao final do caminho. É sempre um ponto, quando chego a uma conclusão, é um ponto de partida para uma nova busca. E é isso que eu procuro transmitir às pessoas. Hoje, por exemplo, vou ter, de facto, na parte da tarde em Oeiras, vou ter uma aula. E a gente deve ter um sentimento natural de amor em relação à vida e às pessoas, àquilo que se passa. Depois que realmente eu tive a transformação espiritual, eu procuro, de facto, ser útil à vida, ser útil aos outros e compreender os outros independentemente daquilo que eles manifestam. Portanto, ou seja, nisto está pautado, de facto, a ideia do amor. E o amor o que é? É compreensão, é estar por dentro de... Em 2001, com o mundo novamente mergulhado numa profunda crise, a antiga e mística Ordem de Rosa Cruz lançou um novo manifesto. E nesse manifesto fazia um apelo, ainda hoje nos serve perfeitamente. Diziam que tínhamos que fazer a alquimia espiritual em nós para transmutarmos ou transformarmos as imperfeições humanas em qualidades que possam melhorar o mundo em que vivemos. Entrei em 1990. Antes de 1990 eu era uma pessoa. Depois de 1990 eu sou alguém mais consciente, mais amoroso, mais ativo e mais criativo. Portanto, eu acho que estou na vida de uma forma, digamos, encantada. Do ponto de vista prático, digamos, esse trabalho é um trabalho que tem que começar por cada ser humano. E no pressuposto, como disse, de que se todos nós formos pessoas mais perfeitas, mais sensíveis, naturalmente que também o mundo, que é composto por todos nós, há de ser exatamente um mundo naturalmente melhor. É um trabalho que eu considero que resultou do meu despertar interior, muito grande, e que também tem a ver com outra, diria, outra esfera mais íntima ainda dentro da Ordem Rosa Cruz, que é a tradicional Ordem Martinista, que segue exatamente, isto em termos muito mais corriqueiros, a via cardíaca, ou seja, o caminho do meio, o equilíbrio na relação com os outros. Para além da Rosa Cruz Amorque, há ainda a Escola Internacional da Rosa Cruz Áurea, com centros em Lisboa, no Porto e em Lolé. E, focada na gnose, ela possibilita a todos aqueles que desejarem participarem nas mudanças necessárias para a recriação de uma nova humanidade. A rosa que simboliza o amor é vermelha e mostra-nos que é através do amor que venceremos a batalha com a dualidade, para que prevaleça a unidade, porque somos todos um. João, será caso para perguntar se, no fundo, esta medicina exercida gratuitamente pelos rosacrucianos trata o corpo, mas também o espírito, para preparar os homens para esta nova época que há de vir, a Era do Espírito Santo? Eu creio que sim, Rita, eu creio que sim. Tratando o corpo e o espírito, temos uma humanidade mais bem preparada para receber essa nova era, a Era da Harmonia Total ou do Espírito Santo. Hoje os movimentos rosacrucianos atuam na sociedade abertamente, de uma forma até contrária à própria ordem fundada no século XVII. Contudo, há uma questão que se me levanta. Será que ainda existe a tal Ordem de Rosa Cruz composta apenas por um punhado de eleitos? E consegue responder ou...
Não, prefiro não responder. Ok. Então, não respondendo, respondes a outra questão. Qual é a história da história que nos vais contar no próximo episódio do Portugal Culto e Oculto? No próximo episódio do Portugal Culto e Oculto vamos falar de uma ordem muito querida e muito importante para a cristandade, a Ordem dos Franciscanos. Aguardemos então para ver.